Olá! Agora nós vamos fazer alguns exercícios de permutação com elementos repetidos. Vamos lá! O primeiro fala: desconsiderando o acento gráfico, determine o número de anagramas formados a partir de. Antes da gente começar, só uma pausa aqui. Uma letra acentuada, por exemplo, como aqui, olha, na nossa palavra gráfico, o A com acento agudo, é diferente do A sem acento. Mas nesse exercício, ele pediu para a gente desconsiderar o acento. Então, caso a gente encontre alguma letra acentuada, por exemplo, igual o A, a gente vai considerar simplesmente como A, ok? Não vamos pensar nesse acento. Então, vamos lá. Na palavra morango, se a gente for observar, morango tem 7 letras, mas eu encontro 2 Os nesta palavra. Então, quando a gente começa a ver o número de anagramas, quando eu alternar os Os de lugar, em cada anagrama que eu encontrar, eu não estarei encontrando um novo anagrama. Então, neste caso, a gente vai fazer a permutação das 7 letras com 2 repetições. Lembrando que quando a gente vai fazer permutação com repetição, aqui em cima, no P, a gente coloca a quantidade de letras repetidas. No caso de morango, eu tenho 2 Os e por isso esse 2. E como que a gente faz? Permutar 7 elementos é fazer 7 fatorial. Mas como nós temos 2 repetições, a gente divide por 2 fatorial. E assim desenvolvendo, eu vou fazer a multiplicação decrescente do 7 até chegar no 2 fatorial, né? Eu paro e assim a gente pode simplificar o 2 fatorial com o 2 fatorial. Vamos lá, vou simplificar aqui. E aí eu vou resolver só esta multiplicação, que ao desenvolver dá 2.520. A próxima que a gente vai fazer aqui é a letra E, academia. Se a gente observar, academia tem 8 letras. Porém, academia, eu tenho 3 As. Confere aqui. A e A. Então, eu vou fazer permutação de 8, agora com 3 repetições. Da mesma forma, permutar 8 é 8 fatorial. Se eu tenho 3 repetições, eu divido por 3 fatorial. Desenvolvo o 8 até parar no 3 fatorial, para que a gente possa simplificar. E resolvendo esta multiplicação, encontramos 6.720. A próxima é matemática. Matemática, ela tem 10 letras, mas vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho 2 M's, eu tenho também 1, 2, 3 A's. Observe que o A acentuado, como nós falamos, nós vamos desconsiderar o acento, certo? 3 A's, mas espera aí, eu ainda tenho 2 T's. Olha só o que acontece com as 10 letras, né? Com a permutação dessas 10 letras. Eu preciso colocar esses 2 é relativo à letra M, esses 3 é relativo à letra A e esse 2 é relativo à letra T. A gente tem que colocar cada um bem separadinho, tá bom? E assim, como permutação de 10 é fazer 10 fatorial, com as repetições a gente divide pelo fatorial de cada uma das repetições que nós encontramos. 2 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Neste caso, como que a gente resolve? O maior aqui embaixo é o 3, então é mais fácil eu parar nele do que eu continuar, né? Até no 2. Então, o que eu fiz? Desenvolvi 10 fatorial, fazendo a multiplicação decrescente, até chegar no 3. Mas esse 3 fatorial, eu vou cortar com esse 3. Eu poderia multiplicar tudo aqui em cima, multiplicar o 2 vezes 2, eu ia encontrar um valor e ia dividir por 4. Ou então, eu posso simplificar antes. Então, eu vou 2 vezes 2 é 4, então eu simplifico esse 4 com esse 4 aqui. Então, agora, eu vou fazer a minha multiplicação até parar no 5. Quando a gente faz essa multiplicação, eu encontro esse resultado, 151.200. Olha o B, vou colocar aqui em cima. Quantos B nós temos? 2. Ok. Vamos ver o A? Tem 2 aqui também, olha. A e A. Então, 2 A's. Vamos ver se nós temos mais letras repetidas.
O I, olha aqui, tem 2, ó. 2 Is. Então, I, 2. Vamos ver se tem mais? Tem, olha o D. 2 Ds. Bom, acho que agora nós acabamos, né? Então, olha só. Nós temos várias letras repetidas, cada uma com 2. Então, como que a gente faz a permutação dessas 13 letras? E cada um desses 2 foi colocado aqui, olha, referente ao B, eu coloquei 2, referente ao A, eu coloquei 2, referente ao I e referente ao D. Lembrando, gente, nós nunca podemos somar essas quantidades e colocar aqui um único número, tá bom? É necessário que a gente coloque separadamente a repetição de cada uma das letras. E aí, ao desenvolver, permutação de 13 é 13 fatorial, porém, com as repetições, nós vamos dividir pelo fatorial de cada uma das letras repetidas. E assim, eu tenho que desenvolver o 13 até parar no 2. Um desses 2 fatorial aqui, eu deixei, foi o último, para simplificar com esse. E esses outros, a gente teve que desenvolver. O que acontece é que 2 fatorial desenvolvido é 2, porque é 2 vezes 1. Então, eu fiquei com meu denominador dando 8, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E eu posso, então, simplificar com esse 8 que está aqui. O restante basta multiplicar. 13 vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. E aí você vai encontrar um resultado de 151.200. Número 80. Considere os anagramas formados a partir de pirataria. Vamos ver o que ele pede. Quantos são? Vamos ver quantas letras tem pirataria? Pirataria tem 9 letras. Tem letra repetida? Tem letra repetida. A gente tem aqui a repetição do I, vamos observar? Temos 2 Is, ó. Temos a repetição do R, também com 2, e temos 3 As. Então, eu tenho que fazer permutação de 9 e escrever a repetição de cada uma dessas letras, certo? 2 Is, 2 Rs e 3 As. Então, ficou 9 fatorial, que é a permutação de 9. Dividido por cada um dos fatorial, né, de acordo com a repetição. Então, vamos lá, eu desenvolvi o 9 até parar no 3, e assim a gente vai simplificar, e eu sobrou um 4 aqui embaixo, ó, no meu denominador, 2 vezes 2 é 4, já vou simplificar com 4. E aí, ao desenvolver essa multiplicação, chegamos em 15.120. Na letra B, ele está perguntando quantos começam pela letra A. Olha, gente, a primeira coisa é a gente fixar o A, certo? Então, vamos analisar o que acontece. Eu deixei a palavrinha pirataria aqui do lado para a gente não se perder, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz os 9 risquinhos que representam as 9 letras da palavra pirataria. Então, quando eu fixo o A aqui nessa primeira posição, eu tenho uma única possibilidade para essa primeira posição, ser o A. Bom, o que aconteceu com o restante, essas letras? Eu tinha 9, agora eu fiquei com 8 letras para serem trocadas de lugar, para permutá-las. E o que acontece é que nessas 8 letras, vamos imaginar o seguinte, que eu tenha pegado esse A, por exemplo, e fixado ele aqui. O que acontece com o restante? Olha, vou separar aqui, ó, essas 8 letras que sobraram. Eu ainda tenho repetição nelas? Eu ainda tenho, olha só. Eu tenho ainda 2 R's aqui repetido. Eu ainda tenho 2 A's repetido e o 2 I's continua também repetido. Então, eu vou ter permutação de 8, mas eu vou ter que escrever a repetição que ficou aqui nesse restante. Fiquei com 2 I's, 2 R's e 2 A's, ok? E aí, desenvolvendo 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Olha, parei no 2 fatorial aqui embaixo para poder simplificar. Os outros 2 eu resolvi. E aí, eu vou simplificar esse 4 com este 4. E desenvolver a multiplicação do restante que sobrou aqui. Tá bom? Isso dá 5.040. Na letra C, quantos começam por vogal? Vamos lá. Primeiro vamos analisar, na palavra pirataria, quais são as vogais. E aí, a gente vê que a gente tem o I,
e o A somente, mas eu tenho vários, né? Então, quais seriam as nossas possibilidades aqui? Eu poderia começar com o I ou com o A. Vamos colocar primeiro a opção do A. Se eu começar com o A, é o que nós acabamos de fazer no exercício anterior. Essa é a mesma questão. Começando com o A, a gente vai ter permutação de 8 com 2, 2 e 2, certo? Porque são as repetições do I, do R e do A que sobrou aqui nas 8 letras restantes a serem permutadas. Bom, além disso que a gente já tinha feito, eu ainda tenho a opção de começar com a letra I. Se eu começar com a letra I, eu tenho uma única opção para essa primeira possibilidade. E aí o que acontece? Eu vou continuar com 8 letras a serem permutadas. Mas nessas 8 letras, vai haver alguma repetição? Vamos fazer o seguinte, imaginemos que eu fixei este I lá no início. Então, essas outras 8 letras, eu continuei com repetição do quê? Do R. E eu continuei com 3 As. Eu continuei com 2 R's e 3 As. Então, eu vou ter uma permutação de 8, porém com 2 e 3 repetições. E ao desenvolver, a gente vai chegar em 3.360. Tá? Tanto começando com A quanto começando com I são as possibilidades de começarem com vogal. Então, eu preciso agora somar, porque ou começa com A ou começa com I. A palavrinha ou de novo aparecendo, certo? É uma opção ou a outra, a gente precisa somar. E o total, 8.400. Letra C. Quantos começam e terminam por vogal? Então, vamos deixar a palavrinha aqui e analisar. Eu posso começar com A e terminar com A? Ah, posso, porque eu tenho mais de um A. Então, essa é uma possibilidade. Se eu começar com A e terminar com A, o que aconteceu? Das 9 letras, vai me sobrar 7 aqui no meio para a gente poder permutar. Mas essas 7 que eu vou permutar, vai ficar com repetição aqui no meio, nessas letras que eu vou permutar? Vamos pensar. Os 2 Is vão estar aqui. Então, eu vou ter esses 2 Is lá no meio. Os 2 R's também estarão no meio. Aí o A. O A não vai ter repetição aqui no centro. Por quê? Porque eu fixei 2, então no centro só ficou 1. Então, ele não está repetido aqui no centro. Então, eu fiquei com a permutação de 7. E esse 2 e esse 2 é a repetição do I e do R, ok? Vamos analisar outra possibilidade de começar e terminar com vogal. Eu posso começar com A e terminar com I. Vamos analisar, neste caso, o que acontece. Se eu começar com A e terminar com I, as 7 letras do meio, vamos ver se vai ter repetição? Do I não vai ter repetição, o I vai ficar com um só. Mas eu vou continuar com 2 R's e vou continuar com 2 As, porque apenas um vai estar fixado. Então, eu vou ter outra permutação de 7 com 2 e 2 repetições. Ah, tá. E se fosse ao contrário? Começando com I e terminando com A. Bom, o pensamento seria o mesmo do anterior. Eu vou continuar com 7 para serem permutadas e vou continuar com a repetição do R e do A. 2 R's e 2 As. Essa última possibilidade aqui, ó. Começando com I e terminando com I. Ah, essa é um pouco diferente. Vamos ver o que acontece? O que vai acontecer com as 7 letras? Eu vou ter vou ter 3 As, e por isso esse 3 aqui, olha, é referente aos 3 As que ficaram. E eu ainda terei 2 R's lá no meio, também estarão repetidos. Então, seria isso. Vamos analisar como que ficou o nosso cronograma aqui, a nossa análise para poder começar e terminar com vogal. As 3 primeiras é permutação de 7 com 2 e 2 repetições. Então, fazendo essa conta, a gente encontra 1.260. A última é permutação de 7 com 2 e 3 repetições. Então, resolvendo, 420. E a gente teria que somar todas, né? Eu poderia somar, neste caso, 1.260 3 vezes, porque aqui, esse valor que foi encontrado é relativo a essas 3. Então, eu tenho 3 dessa daqui. Vamos ver como é que ficou a conta? 3 vezes 1.260 mais 420,
que deu 4.200 possibilidades de anagramas, começando e terminando por vogal. Na 81, ele fala assim: permutando-se duas letras iguais a A e N iguais a B, N letras iguais a B, podem ser obtidos 21 anagramas. Olha, ele me contou o resultado, hein, gente? Ele está perguntando o valor de N. Então, vamos pensar o seguinte. Eu estou permutando duas letras iguais a A. Eu vou fazer uma coisa aqui, olha. Duas letras iguais a A. Eu tenho dois As. E os Bs, eu tenho N Bs. Eu não sei quantos são. Eu vou pôr uma reticências aqui, ó. Eu não sei quantos são. Eu tenho dois As e eu tenho N Bs. Qual que é o total de letras que eu tenho? Vamos imaginar a seguinte situação. Se eu falasse assim para vocês, eu tenho 2 As e 3 Bs, você não iria somar? 2 mais 3, 5. Ok. Se eu falasse que era 2 As e 10 Bs, você também iria somar para me falar o total de letras. Daria 12 letras. Tá, mas eu tenho 2 As e N Bs. Como que eu somo? Bom, N mais 2, não há como você me dar um número, mas você vai me dar uma expressão. Então, o total de letras que nós estamos permutando é N mais 2 letras. Esse é o total, ok? Certo. Então, para eu ver qual que é o valor de N, olha só. O total de letras que eu vou permutar é N mais 2 letras. Eu tenho repetição? Tenho. Eu tenho 2 As e N Bs. Olha aqui as repetições do A e a repetição do B. E aí eu fiquei com essa expressão. E ele me disse que todos os anagramas dá 21. Então, eu vou desenvolver. Como que eu faço uma permutação de N mais 2 com 2 repetições e N repetições? Bom, permutar N mais 2 é fazer N mais 2 fatorial. E com as repetições, é só dividir pelas repetições, colocando o fatorial em cada um. 2 fatorial vezes N fatorial. E isso tem que ser igual a 21. Mas como que a gente vai resolver essa parte? Lembra que nós temos que olhar qual é o maior, se é N mais 2 ou se é N. Nós vamos desenvolver até chegar no menor. É claro que se eu tenho um número desconhecido e aqui em cima eu estou somando 2, esse número está ficando maior do que ele sozinho. Então, eu vou desenvolver o N mais 2 até chegar no N. Vai ficar assim, ó. N mais 2. Quem que antecede N mais 2? N mais 1. Que lembra que nós estamos decrescendo. Quem que vem antes do N mais 1? O N. E aí, nós podemos simplificar. O que eu fiz com o 2 fatorial? Desenvolvi. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. E aí eu fiquei com essa multiplicação aqui, ó. N vezes N, N vezes 1. N vezes 2 vezes N e 2 vezes 1. Certo. Então, vamos lá. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego nesta... vamos ter que apagar aqui, né? Ficou bagunçado. Eu vou ter N ao quadrado mais N mais 2N mais 2, que é a multiplicação desses aqui que eu acabei de falar para vocês. E por que eu coloquei igual a 42? Porque, olha, eu tenho um 2 aqui no meu denominador e está igualado a 21. Então, eu simplesmente multipliquei, ok? Bom, agora eu vou trazer o 42 e vou também somar o que é semelhante, certo? Então, vai ficar N ao quadrado mais 3N menos 40, porque quando eu trago 42 para cá, ele vem com menos 42. Eu fico com 2 menos 42, dá menos 40. A gente ficou numa equação do segundo grau. Vamos desenvolver achando o delta, que deu 169. E aí eu consigo achar através da fórmula de Bhaskara o N' e o N duas linhas. Então vamos lá, N' menos o B, raiz de 169 é 13, então menos 13 sobre 2. Aí vai dar um número negativo. Lembrando que nós estamos resolvendo fatorial. E menos 8 ao ser substituído aqui, né, no N, vai dar um número negativo, a gente não consegue resolver.
então não serve. O n duas linhas deu um número positivo, deu 5. Então, a nossa única resposta é que o valor de n é 5. Vamos para 83. O robô se encontra no ponto P, 8 e 10 de um sistema de eixos coordenados e quer chegar à origem 0, 0. Sabe-se que ele foi programado para dar um passo de uma unidade de medida de comprimento por vez, para a esquerda ou para baixo. Quantos caminhos distintos podem conduzi-lo à origem? Então, nós vamos pensar em todas as possibilidades que nós temos aqui. Vamos primeiro fazer o E ser à esquerda e o B ser para baixo, que aí fica fácil da gente pensar nas possibilidades que existem. Observe alguns caminhos que são possíveis de ir, né, de R a O. Então, vamos lá. Pensando, acho que não é R, né, gente? É P, é o ponto P. Aqui é P, tá bom? Tudo bem, aqui é P, ó. Então, vamos lá. Olha, eu construí 3 caminhos distintos aqui, um preto, um vermelho e um verde, e vamos analisar o seguinte, olha, a gente vai pensar, lembrando que o E é à esquerda e o B é para baixo. Então, olha esse caminho vermelho, ó, eu vim para a esquerda, para baixo, esquerda para baixo, esquerda para baixo, esquerda, baixo, 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 e assim por diante, certo? Olha só o que eu fiz aqui para vocês. Esse primeiro caminho aqui, ó, é o vermelho, tá bom? Ó, esquerda para baixo, esquerda para baixo, esquerda para baixo, esquerda para baixo, para baixo, para baixo, e assim por diante. Eu fui colocando se era esquerda ou para baixo aqui para montar o caminho vermelho. Depois, eu peguei esse caminho aqui, ó, é o caminho verde. Observa aqui, olha, eu peguei para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, depois esquerda, 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 até chegar lá no O. E aí eu montei essa possibilidade para analisar. Depois eu montei o caminho preto. Olha, esquerda, 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 para baixo. Esquerda para baixo, esquerda para baixo. Assim foi, depois só para baixo. Olha como ele tá aqui, ó. Ó, esquerda, esquerda, esquerda para baixo. Esquerda para baixo, esquerda para baixo, esquerda para baixo, assim. E depois só era para baixo, né? Mas tudo bem. Aqui a gente está fazendo possibilidades. Existe esse caminho também que a gente construiu, ok? Mas vamos lá. Para que eu fiz esses 3? Para que a gente observasse. O que acontece é que se a gente for contar aqui, olha, quantos elementos tem, né? Quantas vezes que eu andei em cada um desses caminhos, você vai encontrar 18, você andou 18, você escreveu 18 letrinhas, E, B, certo? No total. E o que acontece? A gente observa que dessas 18 letras, 10 são sempre para baixo e 8 são sempre para a esquerda, porque eu tenho que andar esses 10 para baixo para chegar. E eu preciso andar esses 8 à esquerda para chegar, independente do caminho que eu faça. Então, vamos analisar. Se eu tenho 18 letras no total, tenho 10 Bs e 8 Es, basta eu fazer uma permutação de 18 com 10 repetições e 8 repetições. E aí, ficar trocando essas letras de lugar é escolher caminhos diferentes para seguir, certo? Então, eu vou ter 18 fatorial sobre 10 fatorial vezes 8 fatorial. Desenvolvendo 18 até parar no 10, que é o mais fácil. Aí, o que eu vou fazer? Simplificar o 10. O que eu fiz com o 8? Olha que o 8 fatorial está desenvolvido. Aqui, gente, a gente pode simplificar o máximo que a gente conseguir para depois fazer a conta, ao invés de multiplicar tudo isso e depois efetuar uma divisão, tá certo? O ideal é a gente simplificar antes mesmo. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho um 16 aqui. E 8 vezes 2 é 16. Então, a gente já eliminou. Vamos ver aqui, ó. O 15 eu posso simplificar com 5 vezes 3, que também dá 15. Vamos ver aqui o 6. Nós podemos simplificar com 12, só que aí dá 2. E aí, eu tenho um 4 aqui, que se eu simplificar com esse 2, me sobra 2 aqui. Vou simplificar agora esse 2 com o 14, deu 7.
Aí, esse 7 eu consigo simplificar aqui, ó. Pronto, agora aqui embaixo, olha só, a gente simplificou todos. Eu não vou precisar mexer com divisão mais. Vamos só multiplicar. Você vai ter que multiplicar 18 vezes 17, vezes 13, vezes 11. E quando você fizer essa conta, você vai encontrar 43.758. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de permutação com elementos repetidos. Até a próxima e muito obrigada!